Muito bem, nesse vídeo nós vamos aplicar o conhecimento que temos de período de meia-vida no estudo da datação radiométrica por carbono 14, né? Primeiramente, nós vamos começar aqui explicando como que o carbono 14 surge, né, no nosso ambiente e como é que ele é introduzido nos organismos vivos, tá? Então vamos lá. O carbono 14, ele é um dos isótopos do carbono, né? O carbono tem vários isótopos, sendo que um deles é o carbono 14. O carbono 14 tem um período de meia-vida de 5.730 anos. E ele é formado lá nas camadas altas da atmosfera, quando um nêutron do espaço sideral atinge o núcleo de nitrogênio 14, né? Quando o nêutron atinge o núcleo do nitrogênio 14, o nitrogênio 14, o núcleo dele se desestabiliza, né? E esse núcleo que recebe um nêutron, ele emite um próton, né? Então veja, a presença do nêutron lá dentro do núcleo do nitrogênio não traz estabilidade, traz instabilidade. E o nitrogênio, com um nêutron a mais, ele libera um próton. Bom, ele tinha 7 prótons. Ele recebeu um nêutron, ele liberou um próton, vai ficar com um próton a menos. Por isso ele se transforma no carbono, né? Porque o carbono tem número atômico 6, tem um próton a menos. E aí ele libera esse próton, né? Esse carbono 14 formado lá na atmosfera quando o nitrogênio recebe um nêutron, ele reage, né? Ele se combina com o oxigênio, formando o gás carbônico. O gás carbônico já é um gás pesado, relativamente falando, um dos gases mais pesados da nossa atmosfera, né? E o gás carbono formado com o carbono 14 vai ser mais pesado ainda, né? Vai ser mais pesado ainda, porque você vai ter o carbono 12 formando o gás carbônico e o carbono 14 com 2 prótons a mais, portanto mais pesado, né? Formando o gás carbônico. Esse gás carbônico formado lá com o carbono 14, porque é mais pesado, desce, né? Desce até a troposfera. A troposfera é essa camada da atmosfera aonde a vida se desenvolve. Muito bem. Então o carbono 14 chegou aqui transformado em gás carbônico. As plantas e outros seres fotossintetizantes pegam esse gás carbônico, né? E no processo de fotossíntese, eles combinam com a água formando as moléculas orgânicas, açúcares, proteínas, né? Vitaminas. Então, desta forma, o carbono radioativo, carbono 14, se integra aos seres vivos, tá certo? O carbono 14, ele é instável, né? Ele é radioativo e ele emite uma radiação beta, né? Ele é um elemento beta emissor, né? Então ele está lá com o seu núcleo, ele tem aqui um número de nêutrons igual a 8 nêutrons e 6 prótons, né? E a quantidade de nêutrons lá dentro do núcleo, nós vimos que a quantidade de nêutrons, o excesso de nêutrons, a quantidade maior de nêutron também desestabiliza o núcleo, né? E o núcleo do carbono 14, para se estabilizar, ele emite uma radiação beta. Bom, para que ele emita uma radiação beta, o que ele tem que fazer? Um dos nêutrons tem que se transformar num próton, né? Então, quando um nêutron desse cara se transforma num próton, esse próton permanece no núcleo, elevando o número para 7. E o carbono 14 volta a se transformar no nitrogênio, tá certo? E emite daí uma radiação beta. Então,
todos os seres vivos, né, são radioativos. Eu, você, a planta, né, a maçã que você come tem carbono 14, né? E tá lá emitindo, né? Um nêutron se transforma num próton, libera uma radiação beta e as radiações beta são sendo emitidas o tempo todo. Enquanto nós estamos vivos, essas radiações betas são liberadas aproximadamente em 15 radiações por minuto por grama da nossa massa, né? Então, cada grama de maçã libera por minuto 15 radiações beta. Nossa, que coisa, hein? Bastante até, né? O teu cabelo, a tua pele, o teu corpo também emite radiação beta nessa intensidade. 15 radiações por minuto por grama, tá certo? Muito bem. Enquanto você está vivo, essa quantidade é fixa, né? Não muda. Ela é constante. Por quê? Ora, você veja que a quantidade de carbono 14 no seu organismo está diminuindo o tempo todo. Está diminuindo o tempo todo. Por quê? A cada minuto por grama de massa, 15 estão sendo liberadas, 15 radiações beta. Só que cada radiação beta que é liberada é um carbono 14 que se transforma no nitrogênio. Ou seja, é um carbono 14 a menos no seu corpo, né? E isso vale para os organismos vivos. Então, a cada minuto, 15 radiações estão sendo emitidas, 15 carbono a menos. Ora, por que então não diminui a quantidade total no nosso corpo? Porque nós estamos comendo, né? Então, ao mesmo tempo que o carbono 14 se desintegra do nosso corpo, nós repomos esse carbono 14 quando comemos pão, porque lá no pão tem amido, tem açúcar, tem proteína, tudo isso é cadeia carbônica. E essas cadeias carbônicas têm nelas carbono 14, né? Agora, isso enquanto eu estou vivendo, eu reponho isso na proporção que eu perco. E a quantidade fica constante no meu organismo, tá certo? Muito bem, isso é um dos pressupostos para utilizar a técnica. Muito bem. Então, o que acontece aqui, ó? Imagine que você está vivo e você tem 1 grama de carbono 14 no seu organismo. Não você, um boi. Um boi, pronto, um boi. Esse boi tem 1 grama de carbono 14 no seu organismo. Aí ele morre, pronto, morreu, no dia da morte dele. E enterraram esse boi de tal forma que ele fossilizou, né? Fossilizou, ele se transformou num fóssil, tá? Então, o que aconteceu no dia que o boi morreu? O boi parou de comer. Nossa, que coisa fantástica. Pois é, parou de comer. E como ele parou de comer, ele parou de repor o carbono 14. Parou de repor o carbono 14, tá? E então a quantidade de carbono 14 do corpo do boi é aquela lá, do dia que ele morreu. E essa quantidade começa a diminuir. Toda vez que o carbono 14 emite uma radiação beta, ele deixou de existir, se transformou no nitrogênio 14 e deixou de existir. E vai diminuindo a quantidade dele. Imagine que depois de 5.730 anos, né, passados 5.730 anos, quanto de carbono 14 restará no boi? Apenas meio grama, tá certo? O período de meia-vida dele é 5.730, então no dia que ele morreu ele tinha aqui 1 grama. Mas aí começou a diminuir, 5.730 anos depois ele só tem meio grama. Se esse fóssil passar mais 5.730 anos, né? Aqui, ó, ele vai ter apenas 1/4 de grama, né? E assim sucessivamente, tá certo? Muito bem. Então esta é a técnica, é o fundamento da técnica de datação radiométrica. Até quando eu posso datar um fóssil com a técnica do carbono 14? Bom, isso vale para qualquer isótopo, né?
que for usado em qualquer técnica, são 10 períodos de meia-vida, tá? 10 períodos de meia-vida. Então, como o carbono 14 tem 5.730 anos, o período de meia-vida dele, 10 vezes esse valor vai dar aí 57 mil anos, né? Aproximadamente. Então, entre 50 e 60 mil anos é um tempo que você pode medir, estimar, né, a idade de um fóssil. Passou desse número de período de meia-vida, aí a quantidade de carbono é tão pequena, a quantidade de carbono 14 passa a ser tão pequena que não dá mais para ser medida, né? A precisão se perde muito, tá bom? Então isso significa o quê? Até quando você pode medir um fóssil com essa técnica? Até 57 mil anos. Ah, mas eu encontrei um osso de dinossauro. Dinossauro viveram aí, sei lá, 60 milhões de anos, supostamente, né? Então, se ele viveu numa idade tão longe, essa técnica não vai servir para eu medir, tá? Porque ele não alcança milhares de anos, né? Milhões de anos, ele só alcança milhares, até 57 mil, tá bom? Ok? Muito bem. Essa técnica, professor, é confiável, é segura, a gente pode ter certeza nela? Bom, é uma técnica bastante utilizada, né? É uma técnica bastante utilizada pelos cientistas, os geólogos no mundo inteiro para medir a idade dos fósseis. Mas essa técnica tem ali algumas fragilidades, tá? Eu vou mencionar algumas delas aqui para você. Quais são? Primeiro, para usar essa técnica é necessário, né, para acreditar nessa técnica, para fazer uso dela, eu preciso admitir que, primeiro, a concentração de carbono 14 é constante no tempo e no espaço. O que significa isso? É dizer que a quantidade de carbono 14 nunca mudou, é sempre a mesma. É sempre a mesma. A gente viu que a quantidade de carbono 14 vai depender da quantidade de nêutrons, porque como é que se forma o carbono 14? Ora, o nitrogênio recebe o nêutron, né? Essa quantidade de nêutrons vinda do espaço sideral e que atinge a atmosfera da Terra é sempre a mesma quantidade? Será que não varia? Será que não teve aí, ao longo da história, um fenômeno sideral que fizesse com que variasse essa quantidade de nêutron? Uma interrogação. Outra coisa, a quantidade de carbono, né, no planeta Terra não mudou com o tempo, né? Se a gente olhar aqui para pertinho da gente, a Revolução Industrial já trouxe para o nosso contexto uma quantidade de carbono muito maior, né, de gás carbônico e de carbono na atmosfera de uma forma geral. Então, para você usar essa técnica e acreditar nela, você tem que pressupor que a concentração de carbono 14 é constante no tempo e no espaço. Então essa é uma das fragilidades da técnica. Outra fragilidade, o teor de carbono 14 é o mesmo para qualquer ser vivo? Né? Eu tenho que acreditar que sim. Mas, veja, o carbono 14 passa para os seres vivos pela cadeia alimentar, né? Ou pela teia alimentar, enfim. Tem que vir das plantas para o organismo lá, que não seja autótrofo. Bom, todos os animais se alimentam da mesma forma, né? A quantidade de carbono que permeia a teia alimentar, a cadeia alimentar é a mesma, né? Então, será que a alimentação de um não interfere no processo, né? Então, veja, o teor de carbono 14 não dá para ser considerado a mesma em cada ser vivo, né? E eu preciso pressupor isso. Outra coisa, não há precisão na porcentagem de carbono 14 que foi absorvida no passado, né? Nem pelos seres de uma mesma espécie, né? Então, eu não estou comparando um percevejo comigo, né? Mesmo os seres da mesma espécie, em todos os tempos, absorveram a quantidade de carbono 14 da mesma forma, a porcentagem é a mesma, né? A porcentagem absorvida lá no passado é a mesma hoje, não houve mudança, eu tenho que pressupor que não, tá certo? Outra coisa, a contaminação das amostras, né? Uma amostra, um fóssil,
ele vai depender muito, ele é muito suscetível à contaminação. Imagine que tenha, dependendo da quantidade de água que penetra nas rochas, né, das substâncias que são dissolvidas por essa água e que atinge esse fóssil ao longo do tempo, pode interferir na quantidade de carbono, né? Quantidade de carbono 14, tá certo? Então, até as raízes que ficam ali próximas de um fóssil, né, dependendo da profundidade em que ele se encontra, pode interferir, pode contaminar, digamos assim, esse fóssil e pode interferir na quantidade de carbono 14. Outra coisa, o contexto da sedimentação, o contexto da formação desse fóssil, né? Que tipo de sedimento veio sobre ele? Será que não tinha mais ou menos material orgânico nesse sedimento que fossilizou, que cobriu aquele ser que acabou se tornando um fóssil? Então estas são algumas das fragilidades desta técnica, ok? Existem outras, no entanto, é uma técnica que tem sido muito utilizada, que tem meios e mecanismos de que se faça algumas correções, no entanto, são desafios que ela tem para ser corrigidos, né? Bom, vamos verificar aqui algumas questões, tá? Esta é uma questão da UNB, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: em geral, as questões do Enem e até mesmo de bons vestibulares vão fazer de uma forma geral, né, quando aparecer ali um texto grande, você fique atento, porque em geral esse texto se concentra em passar para você tudo isso que nós discutimos nesse vídeo. Dizer como é que o carbono 14 se forma, dizer como é que o carbono 14 passa para os organismos, explicar para você como é que ocorre a diminuição da taxa de carbono 14 em função do tempo. Então, é o que acontece com essa questão da UNB, né? Então, você vê, daqui até aqui, ele explica isso, como é que o isótopo de carbono 14 se forma a partir do nitrogênio, né? Como é que ele se incorpora através da cadeia alimentar, tá certo? E, enfim, ele explica todo esse contexto aí. E lá no fim, ele diz assim, ó: tendo como referência essas informações e considerando os múltiplos aspectos a elas relacionados, julgue o item a seguir. O item que se segue. Primeiro, a datação por carbono 14 é uma técnica apropriada ao trabalho com fósseis de dinossauros que viveram há milhões de anos? Pronto, você vê que não há necessidade de ler todo o enunciado, porque o comando já responde para você, já te dá condição de responder. E você tem condição de responder essa questão, né? É adequado a técnica de carbono 14 para datar fósseis de dinossauro? Não, né? Então essa afirmação é errada. Por quê? Porque, como eu disse, você só pode medir fósseis de até 60 mil anos, tá bem? E não milhões, só milhares, né? Tá bom? Só até 10 períodos de meia-vida, tá bom? Muito bem. Essa é uma questão do Enem, uma boa questão do Enem, porque nesse tipo de questão você vai ter que usar as informações do enunciado, tá bom? Então vamos lá, ó. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desses isótopos presentes no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são de 15 emissões betas por minuto por grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos, tá bom? Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou 6.750 emissões betas por hora. A idade desse fóssil em anos é. Então, veja que ele te deu muitas informações e elas estão espalhadas em todo o texto e nós vamos agora selecionar. Primeiro, quando o organismo estava vivo, ele emitia 15 emissões betas por minuto por grama. Muito importante a gente olhar para minuto e grama, tá? Porque é a nossa referência. A cada grama emitia 15 emissões por minuto, tá certo?
Outra coisa, período de meia-vida, 5.730. Outra coisa, a massa considerada 30 gramas. E outra coisa, essas 30 gramas estavam emitindo 6.750 emissões por hora, tá? Então é muito importante a gente ver aqui, ó, se eu tenho 6.750 emissões por hora, eu preciso verificar quantas são por minuto, tá? Porque a minha referência é 15 por minuto, tá? Então eu vou transformar aqui, ó, 6.750 para minuto. Ora, se 6.750 estão por hora, quanto estará por minuto? É só dividir por 60, tá bom? Maravilha. Então vamos lá. Ele quer saber a idade desse fóssil. Então o que nós temos aqui? Tempo de meia-vida, 5.730. Ele quer saber o tempo, tá bom? O tempo como é que eu encontro? Eu encontro multiplicando o número de períodos pelo período de meia-vida, pelo tempo de meia-vida. Eu quero saber quantos períodos se passaram. Tá? Muito bem, então vamos lá. Ora, 30 gramas estava emitindo 112,5 betas por minuto. Como é que você sabe disso, professor? Porque eu dividi, né? Eu transformei isso aqui, que é por hora, para minutos, tá bom? Então, 6.750 emissões betas por hora equivalem a 112,5 betas por minuto. Eu dividi esse valor por 60, tá bom? 6.750 por 60. Então, eu tenho 30 gramas emitindo 112,5 betas por minuto, tá bom? Então já está por minuto, legal, só que eu não quero em 30 gramas, eu preciso saber por grama, cada grama, quanto emite, para eu poder comparar com a minha referência, tá certo? Então olha lá, 1 grama vai emitir X betas por minuto, tá bom? Então fazendo a continha aí, vai dar 3,75 betas por minutos por grama, tá bom? Então, olha lá, quando ele estava vivo, ele emitia 15 betas por minutos por grama. Passou-se um tempo, ele morreu, começou a diminuir. Quando o fóssil foi encontrado e analisado, ele emitia apenas 3,75 betas por minuto, certo? Então, como é que eu faço? Agora eu vou verificar, olha. No início eu tinha 15 betas por minuto, passou-se um período de meia-vida, eu tenho metade, 7,5, certo? Passou-se mais outro período, eu tenho metade disso, 3,75, que é a quantidade que eu encontrei aqui, tá? Muito bem. Quantos períodos se passaram? Um período, 5.730. Outro período, 5.730. Quanto que passou no total? Né? É só somar esse com esse ou usar a formulinha, né? O tempo é o número de períodos, que foram 2, vezes o tempo de meia-vida, que é 5.730. Então é só multiplicar isso daqui, vai dar 11.460, letra C. Então, é assim que esse tipo de questão cai para você no vestibular, no Enem, nas provas de classificação. Eu tenho certeza que você vai acertar. Até o próximo assunto dentro desse tema de radioatividade. Um abraço.